Salve a todos! Estamos apresentando o nosso primeiro Notícias em Destaque, que aborda temas de relevância e pauta de diversos noticiários pelo mundo. Hoje vamos falar sobre os efeitos da poluição e a ação da mudança climática na saúde humana. Tem sido realçado o risco de agravamento do desequilíbrio ecológico, que de muito vem se constituindo num círculo vicioso de repercussões desfavoráveis na vida humana e no ambiente mundial. Numa breve reminiscência de assuntos ligados ao tema da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Mundial Sustentável, que foi como ficou conhecida a Rio+20, realizada no Rio de Janeiro, de 13 a 22 de junho de 2012, essas questões foram amplamente debatidas. Na ocasião, o evento foi precedido por um outro, denominado a Cúpula dos Povos, que, em paralelo, recebeu cerca de 23 mil inscritos, dos quais foram selecionados 15 mil representantes da sociedade civil, vindos de várias partes do mundo, com vistas ao forte engajamento do sistema ONU e da sociedade civil. A Rio+20 marcou os 20 anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, e contribuiu para definir uma agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. A cultura racional, na pessoa da senhora Atina Jacinto Coelho, contribuiu efetivamente em apoio ao evento Rio+20, através de uma série expressiva de participações artísticas e cívico-culturais de cunho racional, com expressiva participação dos estudantes de cultura racional, tendo a banda racional abrilhantado aquele evento em prol do equilíbrio ecológico e em benefício da saúde da população de todos os quadrantes deste mundo. Eu vou passar a palavra ao nosso colega estudante de cultura racional, Cláudio Sampaio. Salve, Cláudio! Você tem algo a acrescentar sobre esse evento que teve a intensa participação da cultura racional? Salve, Elaine. Muito importante essa sua lembrança. A cultura racional, como sendo um conhecimento que vem participando de todos os eventos, ela foi reconhecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, pelo seu brilhante trabalho em prol exatamente desse desenvolvimento sustentável que a humanidade busca. Um trabalho brilhante que a cultura racional vem conscientizando toda a humanidade a buscar o natural. E, por esse motivo, ela foi reconhecida com o selo da ONU como um conhecimento de conscientização para restabelecer o equilíbrio do homem e a natureza, dando conhecimento da natureza sustentável. Já em dezembro de 2015, 195 nações do mundo ratificaram um documento chamado de Acordo de Paris, que passará a vigorar a partir de 2020, sendo um dos objetivos compromissados, o de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus centígrados, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. Mas a perspectiva de perigo real de conflito e retrocesso no enfrentamento da poluição e do aquecimento climático global, ante as incertezas que se delineam na área da energia e meio ambiente, tem preocupado sobremaneira as lideranças mundiais, principalmente se a regulação ambiental privilegiar o combustível fóssil na redefinição da matriz energética ideal para este mundo. Pois, embora hajam controvérsias entre os especialistas em clima, o que muitos deles advertem é que alguns graus na temperatura média anual da atmosfera terrestre nas próximas décadas podem desencadear transformações climáticas irreversíveis do tipo efeito dominó.
A OMS, com foco na saúde humana, prevê que as mudanças de temperatura promoverão a propagação de doenças infecciosas. Muitas das doenças que mais causam mortes são extremamente sensíveis a variações do clima, como temperatura e precipitações, incluindo cólera e doenças diarreicas, assim como doenças transmitidas por vetores como malária, dengue e outras infecções. Em resumo, a mudança climática ameaça reduzir o ritmo, paralisar ou reverter o progresso atualmente alcançado pela Comunidade Mundial de Saúde Pública na luta contra muitas dessas doenças. Além disso, um aumento nos eventos climáticos extremos, como inundações e secas, terá efeito devastador sobre a saúde, especialmente em pessoas que moram em comunidades mais sensíveis. A mudança climática, segundo a OMS, os efeitos nocivos sobre a saúde incidirão em maior proporção nas populações vulneráveis, o que inclui as crianças, os idosos e aqueles que já têm a saúde comprometida. O setor da saúde deverá ter um papel central para ajudar as sociedades a se adaptar aos efeitos da mudança climática e aos riscos que esta representa para a saúde humana. Para discorrer sobre aspectos relevantes deste assunto em destaque, estamos contando com a participação do senhor Ubirajara Pisão, estudante de cultura racional. Salve Ubirajara! Qual a visão que o conhecimento de cultura racional lança sobre todas as questões delicadíssimas nos desdobramentos da vida ambiental e da vida humana em particular? Salve, Arene. Então, estamos falando sobre os efeitos da poluição na saúde humana. A cultura racional é bem abrangente sobre isso. A cultura racional frisa bem, a coisa mais importante da vida é a pessoa se conhecer. Uma vez o ser humano se conhecendo, ele passa a ficar em harmonia com todo o meio ambiente. Ou seja, esse meio ambiente não é só o setor social, o lugar onde mora, o estado onde mora, o país onde mora. Esse meio ambiente é todo o universo. Todo. Então, a nossa saúde ela está abalada devido a N problemas. Um deles gravíssimo é a poluição do ar, a poluição da água e a poluição de modo geral. Tanto afeta o físico, como afeta a parte neurológica do ser humano. Isso não é uma novidade. Só que a novidade seria se as pessoas soubessem como sair desta situação para poder viver melhor. O que ocorre é que nós temos um corpo que precisa ficar saudável, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos uma vida artificial. Esta vida artificial, ela foi gerada pelo pensamento e pela imaginação para a lapidação do ser humano até a chegada da fase racional, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Se nós estivéssemos em harmonia com todo esse meio ambiente, com todos os seres vivos, em todo, frisando que a cultura racional, os rios do universo desencanto, nos ensina e nos desenvolve e prova e comprova o ser vivo ou os seres vivos, que são apenas animais e vegetais. A água é um ser vivo, o mineral é um ser vivo, no caso da Terra, o Sol é um ser vivo, a Lua, as estrelas. Ou seja, são 7 sementes que dão vida e causa ao corpo humano. Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Uma vez a gente vivendo essa vida artificial, nós ficamos doentes, porque ficamos afastados do nosso natural. Então, nós estamos abalados fisicamente,
abalados neurologicamente devido ao nosso ar, a nossa água estar poluída. Então, haveria necessidade, urgentemente, de um reflorestamento mundial. Isso ajudaria a minimizar, não resolveria o problema como um todo, mas minimizaria muito esse estado de doença onde essa galáxia Terra está envolvida. Então, para isso, há necessidade do desenvolvimento do raciocínio, que é o ponto central. Uma vez desenvolvendo o raciocínio, está no centro da cabeça, o ser humano passa a se conhecer e ter as orientações precisas e necessárias de como resolver os problemas que abalam a humanidade. Segundo a cultura racional, como que essa situação impacta, assim, negativamente a saúde humana? Sim. Um dos problemas principais são as doenças desconhecidas, devido à produção em massa do processo químico e devido à ambição humana, sempre frisando que tem que ser criado por um pensamento já enfraquecido. Então, essa poluição, ela causa principalmente um problema neurológico gravíssimo, onde hoje nós temos diversas doenças neurológicas, doenças psíquicas, que são doenças invisíveis, onde a medicina não consegue ver, não consegue decifrar, minimiza apenas com algumas medicações. Essas doenças elas são minimizadas através da evolução e através do progresso científico, através do progresso da medicina, mas não consegue resolver os problemas. Então, hoje, nós estamos vendo cada vez mais, não precisa dar, a gente dá um exemplo, você vai numa cidadezinha muito pequena, você vê de farmácia, de drogarias, o progresso das farmácias, das drogarias, é algo incalculável. Tem lugar que tem uma ao lado da outra. E dá lucro, porque nós estamos doentes, estamos ficando cada vez mais doentes, principalmente a parte mental. E essa doença ajuda a aumentar mais ainda a violência, que faz com que o ser humano fique desequilibrado. E esse desequilíbrio mental, ele vai afetando mais ainda o meio ambiente, visando sempre que a ecologia começa no interior de cada um. Primeiro, o ser humano precisa se conhecer, se harmonizar consigo mesmo e com o universo, e despoluir a sua mente. E para despoluir a sua mente, precisa de quê? De uma energia superior, onde a cultura racional desencanta esse ser humano, desencanta, porque nós éramos seres encantados, ou seja, ligados a esse encanto desse universo perecível, que são as energias elétricas e as energias magnéticas, ou seja, energia elétrica e energia magnética. Então, ficamos encantados porque ficamos materializados. E essa matéria, ela necessita de dar expansão aos gostos e às vontades. E essa expansão dos gostos e das vontades foi desenvolvendo o progresso material, o progresso artificial, e foi nos degenerando, nos enfraquecendo cada vez mais e criando toda essa poluição, de um modo geral. Não só a poluição das águas, não só a poluição do ar, mas a poluição também elétrica e a poluição magnética, para piorar mais ainda o equilíbrio do ser humano, que cada vez ficamos mais desequilibrados. Mas com o advento, com a entrada da fase racional, tudo isso será recuperado, porque a cultura racional ela é a recuperação e a reconstrução da humanidade para um mundo, para uma fase racional. Com você, Varane. Você está falando que a cultura racional, né, é uma reconstrução. Como ela se propõe a resolver uma situação tão desfavorável para a saúde humana como está atualmente? Sim. A cultura racional, através do desenvolvimento do raciocínio, também é um tratamento, ou seja, um tratamento fluídico, um tratamento energético, através da imunização racional. E a pessoa, ao ler o livro, a estudar a cultura racional, vai conhecer todo esse histórico como é feito. Simplesmente através da leitura do livro, o ser humano ele vai melhorando, mesmo dentro
dentro desse universo perecível, mesmo dentro desse universo poluído. Ele vai melhorando o seu estado físico, o seu estado mental, o seu estado neurológico. E nessa melhoria começa a melhorar também o exterior. Um simples jogar um papelzinho no chão, que parece uma coisa simples, e advém disso do amar educação, do amar formação, o simples deixar de jogar um papelzinho no chão e colocar no lugar certinho, houver um processo realmente de colheita, uma colheita equilibrada, onde vai se fazer com aquele lixo, se colocado no seu devido lugar, um reaproveitamento daquele lixo, uma simples preocupação com isso já denota, já demonstra essa melhoria com o ser humano, essa melhoria do ser humano para o meio onde ele vive. O universo, a Terra, a água, ela é simplesmente uma extensão do corpo humano. Nosso corpo não termina nos nossos pés, não termina na nossa cabeça, não termina nas nossas mãos. Nossos pés, ali vem a Terra, e continua, já diziam já os antigos, a natureza, ela é uma interdependência com o ser humano, ou seja, existe uma interligação com o corpo humano, com todo esse universo, com a terra, com a água, com o sol, com a lua, com as estrelas. Então, tudo um corpo só, onde o racional nos ensina, nos livros universos nos encanta, dizendo e provando, racional é uma coisa só. Quando eu separo mentalmente a terra do meu corpo, só em se separar a terra do meu corpo, separar a água do meu corpo, eu estou ajudando a poluir o meu ambiente, que eu vou tomar um banho, vou colocar um perfume, vou procurar fazer uma alimentação saudável, mas não vou me preocupar com a Terra, porque eu acho que ela está distante de mim. Não está distante, está bem próximo, é só uma ligação. Então, a cultura racional, ela dá a solução. E essa solução é uma solução individual, onde o ser humano passa a se conhecer, passa a ter a sua verdadeira individualidade. Passando a se conhecer, esse se conhecer vai ser colocado em prática naturalmente, onde vai exteriorizar toda essa energia, e essa exteriorização vai fazendo de uma forma gradual, de uma forma natural, onde no futuro vai haver uma harmonização nossa, de ser humano, com toda esta galáxia Terra. Aí chegará aquilo que o Racional Superior fala em seus livros. Vai haver o verdadeiro paraíso racional na Terra, porque vamos respirar uma essência vegetal limpa, uma flora vegetal limpa, e vamos, com isso, não precisar mais, no futuro, não vamos mais precisar mais de remédios artificiais para remediar e não curar. Porque, naturalmente, a vida humana ela vai aumentar o seu ciclo de vida, e mentalmente vamos ficar alegres, felizes e contentes, porque vamos passar a viver em harmonia com todo este universo. Por esse nome do livro, Universo em Desencanto. Ou seja, o universo se desencantando e se ligando ao seu verdadeiro estado natural. Na realidade, como o ilustre conferencista falou, Birajara, que tudo isso é consequência de um desequilíbrio no próprio meio ambiente. E como somos todos a natureza somos nós e nós somos a natureza, automaticamente sofremos também esses reveses da natureza. E já como o pai da medicina, Hipócrates, mostra que a doença é um desequilíbrio orgânico, e a natureza, havendo esse desequilíbrio no campo biomagnético, vida magnética, a vida magnética, que é a matéria, e nessa alteração desse campo, naturalmente, todos os seus feitos também sofrem as consequências, devido esse método
criado pelo próprio artifício, de uma forma que a humanidade exatamente criou, na formação desses grandes centros urbanos, correndo em busca dos seus objetivos materiais, desenvolvimentos tecnológicos e outros mais, foram surgindo paralelamente também essas doenças, como neuroses, como foi bem dito pelo ilustre conferencista, que esse envenenamento do próprio progresso que gerou desse artifício veio lapidar toda a humanidade através desse artifício criado pela humanidade, pelo ser humano, pelo pensamento, pelo pensador. Porque o pensador, ele pensa na dor. E se pensa na dor, ele vai criar coisas para gerar dores em si. E aí, com esse desenvolvimento do artifício, e essa fuga da humanidade do natural, saindo, se afastando do natural, e se dedicando totalmente ao artificial, começou então a ser lapidado pela própria natureza. O próprio progresso do artifício trouxe todas essas doenças, quer dizer, o carbono, que é consequência exatamente a poluição do envenenamento do cérebro humano, que é causado exatamente por esses gases que são lançados na atmosfera, que retorna ao ser humano através da respiração. E aí, como a atmosfera vindo ser envenenada por este progresso artificial, vem causando sempre doenças esquisitas e mortíferas pelo envenenamento do próprio ambiente que nós estamos respirando, que é a atmosfera, e o ar vicioso, poluído. Você vê os dióxidos de carbono, tanto que foi lançado exatamente essa preocupação das autoridades mundiais em querer reduzir exatamente esse poluente da atmosfera, porque é ela um dos fatores geradores que está causando doenças esquisitas e mortíferas na humanidade. Então, essa mecânica material criada, desenvolvida pelo pensamento, foi feita exatamente para uma autodestruição. Por isso que nós, estudantes da cultura racional, entramos com esse alerta de SOS, planeta Terra, como bem foi dito pelo Birajara, para que toda a humanidade busque se conhecer, porque através do conhecimento de si mesmo, o conhecimento da sua verdadeira natureza, que passaremos a conhecer a solução verdadeira para esse caos que vive a humanidade, este caos de poluição, tanto moral como poluição física e ambiental. E diria assim que com a nova fase, que é a fase racional, a influência natural da própria energia racional, que é a áurea da natureza, uma nova áurea de reconstrução e regeneração da saúde humana, ela vem trazendo através exatamente desse conhecimento de cultura racional, por isso que a cultura racional ela é essencial a toda a humanidade para poder exatamente se ligar a esta nova energia que está comandando a natureza, para que seja influenciado por esta nova áurea natural da natureza, que é a áurea energia, a energia racional, essa energia pura, limpa e perfeita, que vem exatamente fazer a regeneração da saúde humana, vem trazer, restaurar o equilíbrio perdido da humanidade. Por isso que é importante que todos busquem se conhecer. Eis a causa de, hoje em dia, a busca natural de grande parte das pessoas buscar as medicinas natural, que vem sendo cultivada cada vez mais e que já foi exatamente uma herança deixada por um alfabeto natural que nos comandou, o alfabeto de astrologia, quando todos nós vivíamos ligados à natureza e gozávamos
de saúde, de equilíbrio, por vivermos em harmonia com a natureza. Então, agora chegou o momento dessa restauração, desse encontro, novamente, desse equilíbrio. E a cultura racional, o objetivo dela é essa restauração da saúde, do equilíbrio, da harmonia de todos, com a nova fase da natureza. Porque o mundo chegou a um ponto que vemos doença de todas as naturezas, tudo consequência das doenças do cérebro humano, por o pensamento do ser humano já está enfraquecido, devido à própria natureza ter mudado de fase e o próprio progresso artificial ter lançado muitos, diria assim, poluentes, gases na atmosfera, e o pensamento, não sendo mais alimentado pela natureza, passou a ser alimentado por esses gases poluentes, e aí gerando totalmente o desequilíbrio, fazendo a fé humana despertar do ser humano, que a única solução que a humanidade atualmente tem é desenvolver a sua potência natural, que é o raciocínio, a sua verdadeira natureza, para poder reencontrar-se com o seu equilíbrio e restabelecer a sua saúde mental, física e também moral. Por isso, eu indico a todos que busquem se conhecer, busquem conhecer a si mesmo, saber quem é, o porquê que aqui está, estudando de si na cultura da natureza, que é a cultura racional. Estamos encerrando o tema deste quadro sobre preservação ambiental e saúde humana. Agradecemos aos senhores Ubirajara Pizão e Cláudio Sampaio pela contribuição a este assunto aqui destacado. Até o próximo Notícias em Destaque na Fase Racional. Salve!